Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à terceira semana da Árvore, um evento promovido anualmente pela organização não governamental Amigos do Meio Ambiente do Brejo Paraibano. E esse ano eles resolveram, para comemorar a terceira edição do evento, lançar uma edição especial de cartilhas sobre os biomas brasileiros. E eu estou aqui representando as autoras que ficaram à frente da cartilha sobre o Cerrado, com a temática Arborizando Cidades com Espécies Nativas. Bom, eu sou a professora Janaína Velasquez, da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus Jorge Amado, onde nós temos um centro de formação em ciências agroflorestais e um curso de engenharia florestal, onde eu ministro o componente de plantas ornamentais e arborização urbana. Então, vou passar aqui o slide para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho das autoras. Nessa primeira fotinho sou eu sou agrônoma de formação, fiz o meu doutorado em agronomia e o pós-doutorado em biotecnologia. Como já falei para vocês, sou da UFSB, né? E além de plantas ornamentais e arborização, também trabalho com plantas medicinais, tenho também experiência com nutrição, fisiologia vegetal, melhoramento de plantas, né? E foi uma honra muito grande poder organizar essa cartilha para vocês. Claro que sozinho a gente não faz nada, então eu contei com colaborações muito fortes, né? Uma delas a professora Zefa Pereira, que está aqui, a fotinho dela, ela é bióloga de formação, tem o doutorado em biologia vegetal, né? Um pós-doutorado em ecologia da restauração. E ela é professora associada na Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, e tem uma ampla experiência em botânica e taxonomia de fanerógamas. Então, ela auxiliou muito a gente na hora de identificar as espécies corretamente, trabalhar com as características morfológicas, né, que a gente apresenta nessa cartilha para vocês. Fora que as expedições no mato, para tirar fotos, a professora Zefa está sempre liderando. Junto com a gente também somou a professora Andréa Sangali, que também é da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Está trabalhando com a gente há muitos e muitos anos, ela é bióloga de formação também, fez o doutorado em agronomia e produção vegetal, né? E ela tem uma ampla experiência com etnobotânica, etnociências, e o ensino das ciências e do meio ambiente para comunidades campesinas. Então, toda a parte de acessibilidade da linguagem que foi empregada nessas cartilhas, para a gente não ficar tão quadradinho como a linguagem acadêmica, mas popularizar o conhecimento, a gente deve também a mãozinha da professora Andréa Sangali. E, por último, a Virgínia Lopes de Souza, que é bióloga de formação, que tem uma grande experiência com educação ambiental e está fazendo mestrado conosco na Universidade Federal do Sul da Bahia, no programa de pós-graduação em biosistemas, né? Ela é minha orientada e ela vem trabalhando com fitorremediação e com soluções baseadas na natureza. Então, essa é a equipe que preparou, né, essa cartilha especial falando deste bioma, né, que a gente precisa considerar muitos fatores quando fala do cerrado, né? Primeiro fator que a gente precisa ponderar, reconhecer, é que ele é o segundo maior bioma do Brasil, né? Então, ele é a segunda maior formação vegetal brasileira, está predominante no Planalto Central, ocupa praticamente 22% do nosso território, que é equivalente a aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, né? E justamente por ter essa interface de comunicação com mais 4 biomas que estão circunvizinhos, né? Existem essas transições, esses mosaicos vegetais que tipificam as suas fitofisionomias e que dividem formações florestais, savânicas, campestres, totalizando hoje, conhecidamente, 25 fitofisionomias. Eu gosto muito dessa ilustração que eu apresento aqui para vocês nesse slide, que são do Ribeiro e do Walter, que ele mostra as diferentes fitofisionomias dentro das suas formações.
por conta, né, dessa ampla biodiversidade, mas infelizmente, devido à pressão antrópica que o Cerrado vem sofrendo nos últimos 50 anos, sobretudo, ele foi considerado, né, como um dos biomas hotspots de biodiversidade. Por que hotspots? Porque você tem muita biodiversidade, ainda muito pouco estudado, muito endemismo e, no entanto, um risco iminente de extinção, né, de tanta vida nativa que a gente ainda sequer conseguiu catalogar e identificar. Bom, essa riqueza de ambientes, como eu disse anteriormente, essa transição de vegetação, fez também com que o Cerrado fosse considerado como a savana de maior biodiversidade do planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, existe uma estimativa que no Cerrado existam cerca de 7 mil espécies de plantas vasculares. Dessas 7 mil espécies, em torno de 44% são endêmicas, né? E 10% dessas espécies ainda apresentam um grande potencial para o uso dos seres humanos. Então, a gente tem muito ainda a investigar, seja para a sua aplicação medicamentosa, para a sua aplicação como ornamental, para fibras, né? A gente tem uma potencialidade muito grande para a bioprospecção dentro do bioma cerrado. E a gente fala muito de plantas, mas eu até preparei uma colinha aqui, né? Porque não é a minha área, mas, por exemplo, quando se fala de fauna, o Cerrado, de vertebrados, tem em torno de 800 espécies de aves, 1.200 espécies de peixes, e dessas espécies, em torno de 17% a 28% de endemismo, imaginem só, né? E ainda existe a fauna de répteis e anfíbios que são extremamente endêmicas e ainda pouco estudadas, pouco investigadas, né? Então, assim, quando se fala de invertebrados, em torno de 90 mil espécies de invertebrados, sendo 13% borboletas, 35% abelhas, grandes agentes polinizadores, né? E 23% de cupins em toda a região neotropical. Então, assim, a gente fala muito de flora, de fauna, mas ainda tem um outro fator extremamente importante a se considerar, é que o cerrado, ele é fundamental para a manutenção do nosso equilíbrio hidrológico na América Latina inteira, não apenas no Brasil. Então, a gente costuma dizer que o cerrado é a grande caixa d'água da América Latina, né? E esse sistema de regime hídrico, né, e com grandes variações entre temporada seca e temporada de chuva abundante, né, junta a tudo isso, os mosaicos de vegetação favorecem o armazenamento subterrâneo de água e a formação de grandes aquíferos, como é o aquífero Guarani, que é um grande exemplo que não tem como a gente, né, não deixar de citar. No entanto, né, é o bioma que possui maior antropização e pressão antrópica, na realidade, pela atividade, né, principalmente agrícola. Infelizmente, alguns erros históricos foram ocorrendo, né, ao longo da história do Brasil, e principalmente nos últimos 50 anos, quando os últimos governos eles incentivaram muito a ampliação da fronteira agrícola por considerar o Cerrado uma área inóspita, inabitável e feia. Então, pouquíssimo havia se estudado, digamos, há 60 anos atrás, quando começaram aqueles grandes movimentos de colonizar o Cerrado, né? E por conta disso, a pressão ela foi sendo tão grande sobre a vegetação, e até hoje a gente sofre consequências de desmatamento, de fogo, induzido ou de maneira espontânea, né? E para que vocês tenham uma ideia, apenas em 2020, esses dados que eu vou mostrar para vocês agora, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, esse desmatamento no Cerrado foi em torno de 7.340 quilômetros quadrados, um aumento de 13% em relação aos dados de 2019. Né? E esse outro mapa, que é do INPE, mostra a pressão
né, que ocorre, isso aqui é apenas no estado do Mato Grosso. A gente vê as áreas de maior concentração de desmatamento, que estão aqui, né, em vermelho, com maior pressão para ampliação da fronteira agrícola. Então, assim, é um bioma que a gente precisa preservar, que a gente precisa imediatamente repensar as atitudes em relação à preservação e, sobretudo, à contenção, né, desse desmatamento. É claro que quando a gente fala em paisagem, a gente sempre vai falar da relação dos fatores naturais com os fatores humanos, né? É impossível pensar em paisagem sem pensar também que o homem é o seu maior modificador, né? Então, a antropização é o maior agente de modificação de uma paisagem. E quando eu falo em paisagem e trago isso para a história da humanidade, a gente vê que existem ciclos que acabam recorrendo, né, que acabam voltando. Então, a gente pensa lá no surgimento da agricultura, em torno de 13 mil anos atrás, a gente começa a domesticar espécies, trazer as espécies de interesse para perto, e isso daí vai fazer com que a gente comece a modificar a paisagem do nosso entorno mais próximo, né? Então, isso fica tipificado, por exemplo, nos jardins egípcios, que vocês veem aqui nesse primeiro quadradinho, né? Com os espelhos d'água, né, para manutenção da umidade, mas também para a criação de peixes, e o entorno de algumas espécies já domesticadas, frutíferas, medicinais, condimentares. E aí a gente vem para o Ocidente e traz os grandes impérios, né? O Império Romano, depois o surgimento dos grandes reinados franceses, e aquela necessidade de mostrar que o homem é o centro do universo, o centro das ações. Então, aquelas obras gigantescas de modificação de paisagem se tornam ainda mais impactantes, né? E aí a gente começa a questionar, porque na mesma época existe o fator de colonização das Américas, do novo mundo que é descoberto, né? Então, nesse processo de colonização, também esse modelo, ele acaba vindo com os colonizadores, né? Essa imposição de que quanto mais dinheiro se tem, mais você pode modificar a paisagem. Então, mesmo os jardins, eles não eram pensados para serem sustentáveis, mas eles eram pensados para mostrar a grandiosidade da pessoa que era o proprietário daquela terra. Bom, felizmente, né, sempre genialidades surgem, a gente não pode falar de jardins sustentáveis sem citar um grande mestre, que foi Burle Marx, né, em torno de 50 anos atrás, ele já começa a repensar formas de se utilizar a vegetação nativa, né, e é assim que ele traz espécies de manguezais, restingas, elementos da Mata Atlântica, um total de 3,5 mil espécies dispostas de forma bem harmoniosa e que dão sustentabilidade, né, e que a gente pode ver aqui numa fotinha do seu sítio, que no dia 27 de julho, né, deste ano, foi tombado como patrimônio mundial. Bom, isso é extremamente importante em reconhecimento ao seu trabalho, mas também em reconhecimento da utilização de um modelo não colonial, né, de jardins, utilizando espécies nossas, e isso tem tudo a ver com a temática da nossa cartilha. Se eu falo de Burle Marx, eu não posso esquecer do primeiro grande mestre da arquitetura de paisagens, que trabalhou com parques urbanos, parques lineares, para justamente conter, né, alguns problemas ambientais nas zonas portuárias de Boston, onde havia inundação frequente, né, os rios transbordavam. Então, assim, para conter isso, para deixar a água de maior qualidade, Frederick Olmsted já pensava nesses parques lineares, nesses corredores ecológicos, né, corredores verdes, para manutenção não apenas da vegetação, né, mas como uma solução ambiental para trazer equilíbrio e bem-estar. Ele surge como uma solução ambiental, mas como consequência ele acaba se tornando também um meio de favorecer a saúde mental humana. E quando a gente fala em paisagem, a gente fala em bem-estar humano, mas a gente fala também em equilíbrio florístico e equilíbrio faunístico, porque esses corredores acabam se tornando também refúgios, né, para a fauna nativa. Então, a gente fala em sustentabilidade no seu termo mais completo,
né, que a gente pode trazer para os parques urbanos. Pensando nisso, a gente organizou, né, a nossa cartilha, focando nas espécies nativas do Cerrado brasileiro, ou adaptadas, tem algumas que são adaptadas, né, do Cerrado brasileiro, e não deu para colocar todas aquelas que a gente ama e que vem estudando, mas são 21 espécies que a gente dispôs em função da família botânica. Então, 21 espécies, 12 famílias botânicas. Na hora que vocês abrirem a cartilha, vocês vão ver que as famílias botânicas, elas estão por ordem alfabética, né? E aí vocês vão encontrar as fotos completamente autorais, que foram tiradas pela professora Andréia, pela professora Zefa, algumas por mim. Pouquíssimas que não são autorais tem lá, são de colegas nossos e colaboradores. Na parte descritiva, a gente vai ter o nome botânico, né, o nome científico, a gente tem o nome popular também, que é o mais comum e empregado em diferentes regiões do Brasil. As características morfológicas principais, como a altura, o tipo de copa, a coloração predominante, se tem florada, qual a época do ano em que floresce, que frutifica, né, se perde ou não a folhagem, porque são informações importantes na hora de fazer um planejamento, né, de arborização, e o potencial de uso paisagístico, né, se pode ser utilizada em calçada, se é melhor estar como um elemento de destaque num jardim ou num parque, né? Então, essas são as características principais que a gente decidiu elencar para vocês, numa linguagem muito acessível. Finalizando aqui algumas referências, né, do que eu apresentei para vocês, dos mapas, do bioma cerrado. E eu não posso deixar de encerrar sem falar da importância de trabalharmos a educação ambiental com essa nova geração. Tudo que nós estamos estudando, tudo aquilo que nós temos armazenado como dados, né, como conhecimento, eles serão realmente empregados por essa geração nova que vem surgindo, né, e que a gente precisa incentivar cada vez mais essa palavra de comando, sustentabilidade. Sustentabilidade é possível, né, mas está em nossas mãos e nas nossas rotinas, nos nossos trabalhos diários, selecionar o lixo, arborizar, né, escolher o alimento orgânico e tomar conta do meio ambiente. Aqui está o e-mail de cada uma das autoras, entre em contato com a gente, nosso tempo era muito pouco, né? Mas eu agradeço imensamente a participação de vocês que estiveram conosco até aqui. Um grande beijo no coração de todos. Tchau, tchau.